Olá, pessoal, beleza pura com vocês? Hoje, pessoal, nesse vídeo aqui, eu vou fazer um vídeo como um backtest de gráfico parado, tá bom? Porque muitas das vezes as pessoas têm dificuldade para fazer o backtest no gráfico parado. Porque é difícil, é uma aula cansativa, uma aula péssima de fazer, mas ela é muito necessária. Porque pelo gráfico parado que a gente consegue fazer direitinho o backtest de candle a candle, tá bom? O que realmente acontece no gráfico no dia a dia. Então, pessoal, vamos lá. O que que acontece? Geralmente, pessoal, a gente dá um zoom pequeno assim, ó, no gráfico, tá bom? E dá uma passada assim para o lado. Onde o gráfico para aqui, ó, a gente começa a fazer o backtest, tá bom? Onde o gráfico parar. Por exemplo, o gráfico parou aí, né? Olha aí, ó. Então eu vou fazendo aparecer cada candle para frente e vendo as previsões de cada um deles, tá certo? Assim é o backtest do gráfico parado. Aí o que que acontece, pessoal? Eu vou fazer acontecer, finalizar logo esse dia, que está no 44. Ó. Vamos finalizar aí para o último candle do dia, para a gente começar um backtest de um dia, desde o início, tá bom? Olha só aí, ó. Já está no 90, é 113, né? Olha aí, por aí a gente já tem uma base, pessoal. Olha, o mercado só subindo, voltou, só subindo. Mas é esse backtest que nós vamos fazer, tá? Olha aí, ó. 113, tem que ter 113 candle. Não, deu 111. Bora ver. É, 113, tá, pessoal? Olha aí, ó. Esse dia que o mercado trabalhou aqui, nós estamos no mini índice, nos 5 minutos, tá bom? É esse dia aqui, ó. A data tá aqui embaixo, aqui, ó. Olha aí pra vocês verem, ó. Dia 11 do 9 do 25, tá certo? 11 do 9 do 25. É esse backtest que vamos fazer agora, pessoal, com o gráfico parado. Olha aqui, pessoal, aqui está o 11 do 9 do 25, mas a gente vai fazer o próximo dia, tá? Então, o que que acontece, pessoal? Nesses backtest aqui, eu sempre espero o primeiro candle abrir, tá bom? O primeiro candle tem que abrir para a gente ver qual é a probabilidade do próximo. Olha aí, pessoal, nasceu um gap de baixa, bem aqui embaixo. Bora ver quantos pontos ele abriu de gap? 438 pontos, pessoal, quase 500 pontos. Aí, com o candle inteiro, até a mínima que ele fez, veio uns 650 pontos, mais ou menos. Tá bom? Então, significa que esse mercado pode descer mais. Por quê, pessoal? Porque o mercado anda de 1.500 a 2.500 até 3.000 pontos por dia. E outra coisa, terminou de romper fundo, ó. Tá bom, pessoal? Terminou de romper fundo. Então, esse backtest que eu vou fazendo com vocês. Aí, olha só, para cá para trás, a gente tem esse gatilho que pode segurar o preço, já foi onde ele pegou, ó, tá bom? E depois, mais embaixo, temos negação. E assim vamos. Então, não vamos falar muito sobre aqui para trás, vamos falar de candle a candle, só para a gente ter aí uma noção como fazer esse backtest. Aí, pessoal, nós vamos abrir o próximo candle. O primeiro, a gente sempre tem que abrir ele para ver o que que o segundo vai fazer. O segundo candle, se ele fechar acima dos 50% do candle número um, significa que o 3 tem a obrigação de romper para cima. E se ele fechar abaixo dos 50% do número um, significa que o 3 tem que romper o 1 para baixo. Então, vamos lá. Olha aí, pessoal, ele fechou rente. Rente, rente, rente. Mas ele fechou um candle careca. Como ele fechou um candle careca, aqui eu arriscaria um scalp de venda. Vamos ver se pagou. Pagou. Tá vendo, pessoal? Então, ó, pagou uma venda. A gente
pode fazer esse backtest, pessoal, até anotando em um papel, tá bom? Por exemplo, aqui já deu um scalp. Então, vamos lá. Agora, o que acontece, pessoal? Ele não rompeu a mínima do 3. Vou colocar uma linha aqui para a gente trabalhar com essa linha. Olha aí, pessoal, ele não rompeu a mínima do 3, tá? Então, significa que se ele não rompeu a mínima do 3, o outro tem que subir, tá? Para romper o anterior. Aqui dava outra scalper, tá? De compra. Agora, por quê? Aqui já significa que é uma mínima que ninguém rompe. Olha aí. Pagou ou não pagou? Olha aí que maravilha. Pagou mais um scalper. Então, dois scalper. Tá vendo como é que é, pessoal? Só que aí ele foi lá em cima, fez aquela nova máxima, fez de conta que ia romper o outro, voltou e ainda rompeu tudo. Sendo que ele tinha que ficar acima de tudo. E ele rompeu, foi a parte aqui inferior do gráfico. Aí o que acontece? Se ele rompeu, pessoal, o próximo só tem que ficar abaixo do 2. Então, nesse próximo que vai nascer, daria venda. Por quê? Porque esse candle aqui, 4, ele fechou abaixo dos 50% dele mesmo e ele deixou mais de que 30 pontos para baixo. Então, daria uma venda. Só para vocês verem coisa mais linda. Pagou ou não pagou? Olha isso, pessoal. Tá aí, ó. Pagou e fechou muito abaixo. Então, 3 scalper. Só para vocês verem, nós só precisamos de 10. Já deu para ter uma base aqui que é assertivo, se você conseguir descobrir o que é o candle a candle, tá bom? Então, qual a obrigação agora do próximo? Ele é o 6, ele é par, só tem que ficar abaixo do 4, que também é par. Aqui, pessoal, era melhor pegar uma compra, porque o careca tem que voltar a ter uns 50%. Mas, depois de tudo isso aqui de rompido, é melhor não pegar esse careca, tá? Não pegar. Então, aqui eu não faria o scalp. Aqui que mora a moral da história, pessoal, para não levar loss. Não levar loss. Careca tende a subir. Mas como que ele vai subir, sendo que terminou de romper o 4? Sendo que o 6 tem a obrigação de ficar abaixo do 4, tá bom? Então, automaticamente, esse aqui é um careca que não vale a pena pegar ele. A não ser, pessoal, que ele fizer um teste muito bonito. O que que é, Roberto, esse teste muito bonito, tá? É ele nascer aqui, ó, e vir logo aqui para baixo, beleza? Quando ele for voltando, pessoal, que ele deixar pavio aqui assim, ó, que ele deixar um paviozinho assim, a gente entra na compra. Olha aí, ó, pessoal. Vamos dizer, quando ele for voltando assim, ó, vai ficando o pavio, ficando branco. Quando ele chegar bem aqui, que ele for mudar de cor, olha, a gente entra na compra. Aí daria um scalper de compra. Mas caso contrário, era não. Não era scalper de compra, tá? Então aí eu não pegava. O que aconteceu? Só caiu. Se ele só caiu e ele cumpriu com a obrigação dele, o 6 ficou abaixo do 4. Agora, qual a obrigação do 7? Ficar abaixo do 5. O 7 tem que ficar abaixo do 5. Só que o candle 6, pessoal, ele fechou abaixo dos 50% dele mesmo e ele deixou mais de que 30 pontos de pavio. Aqui sim, dá um scalper de venda. Bora ver. Olha aí, ó, pagou. Então, pessoal, pagou. Olha só, vale a pena você assistir esse vídeo com cuidadinho e conferindo, tá bom? Por que daria venda, por que daria compra. Então, o 7 cumpriu com a obrigação dele, ficou abaixo do 5. E o 7, pessoal, o que que ele fez? Ele fechou abaixo dos 50% dele mesmo e ele não fechou careca. Então, ele fechou mais de 30 pontos para baixo. Então, dá outro scalper,
tá bom? No primeiro segundo do candle. Porque quando dá um stop loss, pessoal, você já vai ter ganhado muito. Vai tudo tá dentro do gerenciamento. Mas aí você faz um backtest sobre esse estudo aqui e vê o que é melhor para você. Tá certo? Pagou ou não pagou? Olha isso, pessoal. Pagou mais um. Então já foi 5. Agora vamos descer a nossa linha fluxa. Olha aí, pessoal. O 6, o 8 ficou abaixo do 6, tá? Agora, o 9 tem que ficar abaixo do 7, porque o 8 fez a obrigação dele, tá bom? Só que o 9 ele deixou mais de que 30 pontos de pavio, fechou abaixo dos 50% e rompeu malmente. Aqui a gente consegue ver já uma fraqueza de movimento, não rompeu bacana. Pensando bem, esse aqui ó, é melhor não pegar, tá bom? Então, vocês vão ter que analisar isso. Rompeu pobremente e ficou quase 30 de pavio mesmo, ficou no máximo 35. Esse aqui é um que eu não pegaria. Olha aí, devido começar a ficar os pequenos candles, pessoal, já acontece uma reversão. Isso aqui já é um gatilho. Gatilho de quê, Roberto? Gatilho de reversão. Porque cada candle, pessoal, o que que é gatilho, né? É um candle que ele tenta ou reverte uma tendência. Vocês observaram que aqui estava só caindo? Pois é. Então agora, esse aqui é um gatilho verde, ó. Pode reverter a tendência, tá bom? Então fica esperto quando tiver uma sequência de candles vermelho e em seguida ficar fraquinho, começa a ficar fraquinho, os rompimentos começam a ficar bem menores, olha o tamanho que estava. Aqui, olha o tamanhozinho que ficou. Olha o tamanhozão que estava. Depois ficou pequenininho e já formou um candle de outra cor. Claro que é gatilho de reversão. Daqui o mercado pode voltar. Mas no mínimo, pessoal, ele pode andar esse tamanho de candle aqui, ó, para cima e dar um alvo para gente. Tá bom assim? Então, aqui, ó, pessoal, olha só. Esse candle aí, ele fechou abaixo dos 50% dele mesmo, provavelmente, e deixou mais de que 30 de pavio para baixo. Só que ele fez uma negação. Olha aqui, ó. Vocês notou que o 8 tinha rompido o 7? Beleza. Aí você viu que o 9 veio e fez essa negação de um rompimento de mínima e ainda deu um candle de outra cor positivo. Não é porque ele fechou abaixo dos 50 dele mesmo e deixou mais de 30 pavio que a gente vai entrar numa venda. Não, aqui seria uma compra, porque ele já negou. Entenderam, pessoal? Só que para você ser mais conservador, aonde tem essa negação aqui, que é a linha fluxa, você espera o outro candle abrir, vir fazer o teste aqui embaixo, para você, ele faz de conta que vem romper para baixo, pessoal, deixa um paviozinho. Quando ele voltar para dentro da linha fluxa, é o horário de entrar na operação e pegar o seu scalper. Aqui tem que ser um pouquinho cuidadoso, mas desse jeito, só porque ele já negou o último rompimento de mínima, você entrar no último segundo aqui no scalp de compra, já paga também, tá bom? Eu sou agressivo. Então, esse scalp aí, eu pegaria ele de compra, sem dúvida nenhuma. Então, já era o sexto scalp. Bora ver se paga. Eita, eita, eita. Vamos ver se pagou, pessoal. Se eu peguei no último segundo, ó, pagou. E se eu esperei o teste, pagou também. Viu? Então, mais um scalper. Foram seis scalp. Agora vamos ver se esse gatilho aqui de reversão vai realmente reverter esse movimento, porque é um candle de outra cor, depois de uma sequência vermelha. Entenderam, pessoal? Então vamos ligando uma coisinha com a outra, tá bom? Vamos prestar atenção, porque muitas das vezes a gente está no gráfico aqui operando, não está nem prestando atenção no que está acontecendo e quer ganhar ainda dinheiro no mercado. Tá bom. Então agora, o que que eu faria, pessoal? Aqui, pessoal, houve rompimento. Qual era a obrigação do 9? Era ficar abaixo do 7. Ele não ficou e ainda negou, formando esse gatilho. Se ele negou, o próximo candle, que é o 10, ele só tem a obrigação, pessoal, de ficar acima dessa negação
do último rompimento de mínima. No caso, acima da linha fluxa, tá bom? Então, ele tem essa obrigação só de ficar aí. Então, se ele cumpriu com a obrigação dele, o próximo candle é cumpra, tá bom? E se esse candle dele fechou acima dos 50% dele mesmo, deixando mais de que 30 de pavio, vindo de negação de rompimento de mínimas, é claro que pagaria esse outro scalp. Vocês estão vendo um negócio desse? Temos que apostar nisso aqui que a gente está vendo, pessoal. A gente está vendo acontecer, tá bom? E eu estou explicando para vocês. Comece a olhar isso no gráfico do jeitinho que eu estou passando, tá bom? Vamos lá. Pagou ou não pagou o scalp? Não precisa nem conferir, viu? Isso aí já é o sétimo. Sétimo scalper. Eu só preciso de uns 10 aí para me ser consistente todos os dias, viu? E olha que hora é o mercado, pessoal, 9h50. 9h50 da manhã. Aí o que foi que aconteceu? Ele deu sequência. O 10 só tinha que ficar abaixo, acima da negação. O 11 tinha que romper o 10 para cima. E ele rompeu até muito mais, tá bom? Então, pessoal, qual é a obrigação do próximo candle? Ficar acima dessas últimas máximas rompidas, tá bom? Ou melhor, agora, acima da negação, porque ele negou esse ponto aqui, ó. Um rompimento que o 7 rompeu o 6, o 11 veio e negou. Qual é a obrigação do próximo candle, Roberto? É somente ficar acima da negação de novo. Aqui acima da linha fluxa. Olha só, aqui ó, o 10 tinha que ficar acima da linha fluxa, acima da negação. Agora o 12 tem que ficar também acima da negação, porque uma vez que nega, pessoal, que nem aqui, ó, negou, o próximo só tem a obrigação de ficar aqui acima dessa linha. Como o mercado está aqui em cima, esse candle fechou acima dos 50% dele mesmo e deixou mais de que 30 pontos de pavio, então dá mais um scalp de compra. No caso, já é o oitavo. Bora ver se paga. Olha isso, pessoal. Pagou ou não pagou? Olha que maravilha. E vocês viram no início da aula que eu puxei para cá, o tanto que eu pude. Aí eu não escolhi esse dia, aí eu fui lá, igualei ele aqui e começamos a trabalhar de candle a candle. Tá certo assim? Agora, pessoal, vamos analisar um detalhe. Não podemos ser tapados. Temos que analisar, tá bom? Então, vou passar uma dica muito importante para vocês de Fibonacci. Temos que olhar de tudo, né, pessoal? Olha só. Temos esse 50% que o mercado caiu, aí ele pode fazer isso para fazer isso, tá bom? Então, aí quase na região desse 50%, que é essa linha picotada com essa linha aqui, é uma região, tá? Ele está fechando careca. Mas, Roberto, ele não está dentro da região. Realmente não está. Mas nós podemos trazer essa Fibonacci para cá. Ó. Aqui ele já está dentro dos 50. Olha isso. Vocês estão vendo o tamanho da confusão? Temos que mover a Fibonacci. Esse candle é careca dentro de uma região de 50%. O careca, geralmente, pessoal, ele volta até os 50% do próprio candle. Geralmente, tá? Principalmente aqui numa região dessa de 50%, que é para queda, que o mercado caiu, pernada primária, aqui é um pullback, ó. Aí o mercado pode voltar agora até nessa secundária para voltar a subir, ou o mercado pode somente continuar aqui para baixo a queda dele. Entenderam? Mas agora é um sinal de reversão, porque é um candle careca em uma região de 50%. Aí agora, adeus compra. Temos que confiar no que estamos vendo. Bora ver se paga o scalp de venda? Eu entraria na hora. Olha aí, pessoal, pagou ou não pagou? Para quem esperou o teste, pessoal, existe um teste aqui que alguém esperaria assim, ó. Aqui acima, ó. Vamos dizer, ele veio aqui, ó, fez um pavio lá em cima, ó. Aí quando ele entrou para dentro, aí a pessoa vai e pega esse trade aqui de venda. Só que quem esperou esse teste aqui, ó, o teste não veio. A pessoa ficou para lado de fora, não pegou o trade, ficou para fora do trade.
Como eu sou agressivo nessa entrada, eu não espero o teste. Fechou careca, eu já entro no último segundo do fechamento do candle 12. Tá bom? Então, pagou mais um scalper. Já foi 9 scalp. 9. Aí, tá, mas esquecemos de falar da obrigação dele. O que acontece, pessoal? A obrigação dele era somente ficar acima da. Não, o 12 que era acima da negação, ele cumpriu. Aí o 13 já tinha que ficar acima do 11, porque era ímpar com ímpar. Mas como está na região dos 50%, vamos mudando. Aí o 13 já tinha que ter rompido o 12. Tá? Mas é claro que nós não esperou ele romper, a gente já pegou o Ken do careca aqui, ó, tá? De o contrário, porque o careca significa que ele volta pelo menos até os 50% do candle. Tem alguns, pessoal, que não volta, que nem esse candle aqui, ó, número 6. O 5 fechou careca. O 6 tinha que voltar para cá, ele não voltou. Mas por que que não voltou, Roberto? Porque terminou de romper tudo isso aqui para baixo. Terminou de vir de rompimentos bons, então não vamos confiar nesse careca. Agora aqui, pessoal, veio de rompimentos bons, mas onde que está? Numa região de 50%. Então, coisa que não é só o setup, né? Não é só olhar se é careca, ou se fechou acima dos 50. É um pouco de contexto também, tá? Então, esse candle aqui, pessoal, ele fez uma coisa maravilhosa para nós. Olha o tamanho desse pavio. E ele não rompeu o anterior. Só que ele negou aqui, ó, negou o último rompimento de máxima na região de 50%. Mas olha o pavio grande que ele deixou e não rompeu. Você está vendo que sempre tem uma coisa positiva e uma negativa? Positivo para nós, que é a venda. O quê? Que ele negou numa região de 50. É ótimo. Mas o que aconteceu? Ele já houve falha, que ele não rompeu para baixo. E ele deixou um pavio muito grande. Isso aqui, pessoal, é sinal de compra. Só dele não romper aqui para baixo, pode pegar um scalpzinho de compra aqui que paga. Beleza? Por quê? Enfim, vocês lembram que eu falei isso aqui, ó, que é um W? Isso aqui veio. Aí bem aqui tem uma região de 50%. E o mercado pode voltar a fazer isso. O W. Vocês estão entendendo o tamanho da confusão? Se a gente pegar uma Fibonacci, pessoal, e fazer isso aqui, ó, e mudar ela de cor, vocês vão perceber que, olha aí, ó, veio ou não veio até nos 50% da secundária? Olha aqui, os 50% da secundária é aqui, ó, e os 50% da primária é aqui, ó. E a região dos 50% da primária, ó, é aqui, ó. E a região dos 50% da secundária é aqui, ó. Então, qual foi o desenho que esse mercado fez? Desceu, fez pullback, até nos 50%, agora tinha que romper o fundo para baixo, chegou bem aqui, perdeu a força nos 50%, ó, da Fibonacci secundária, que é essa amarelinha. Agora o mercado vai e faz isso. Então, pessoal, só dele não ter rompido isso aqui, eu pego um scalp de compra aqui, ó. Belezura? Então, bora ver se ele paga. Seria o 10º scalp. 10º. Bora ver? Olha aí, pessoal, precisa nem conferir. Pagou ou não pagou? Olha aí, ó. Claro que pagou, tá? Então, mais um scalp de compra. Já foi 10. 10 scalp. Até que hora? 10h05 da manhã. E meta batida. 1 hora de trabalho, observando desde o primeiro candle até o último candle. Não, até o último candle de 9 horas foi esse daqui. Depois, enfim, 10h05, pessoal, bati a meta. 10h05, tá? Então, esse candle aqui, pessoal, só tinha obrigação de ficar abaixo da linha fluxo, abaixo da negação. Ele não cumpriu com a obrigação dele, ele desnegou, só que ele fechou careca. Se ele fechou careca, pessoal, mesmo desnegando tudo aqui, mas agora eu já começo a ver isso daqui, ó. Vou mostrar para vocês, tá? Vou tirar as duas Fibonacci. Vou mostrar para vocês o que eu começo a ver aqui. Olha aqui, pessoal. Lateralização.
Olha esses corpos, tá bom? Então, esse candle aqui, ó, fechou careca, danadinho bem aqui, ó, o candle 14, tá informando para mim que o outro vai querer cair. Então, eu pego esse careca, porque agora ficou lateralização. Na lateralização, pessoal, a gente compra aqui e vende aqui. Compra aqui e vende aqui. Compra aqui e vende aqui. Até sair da lateralização para cima ou da lateralização para baixo. Entenderam? Olha só que aula maravilhosa. Então vamos ver se paga o scalp. O 11. Pagou ou não pagou? Olha só, pessoal, esse é o backtest de gráfico parado. Nós temos que fazer esse backtest, pessoal. Temos que fazer um candle andar, parar ele, ficar olhando. Por que, que ele fez isso? Por que, que ele fez aquilo? Agora aqui, pessoal, quem esperou esse teste, ó, deu, ó. Olha aí, o mercado fez que ia subir tudinho e voltou. Quando ele estava voltando aqui para dentro, podia ter entrado no careca, pagou os 30 pontos. 11 scalp. Então, pessoal, não tem por que dar errado, tá bom? Depois dessa aula aqui, se você falar que você não virou a chave, você não está ganhando dinheiro, aí já fica difícil. Aí, pessoal, o que, que acontece? O mercado aqui está lateral. Vocês lembram que eu falei? Agora não vamos mais pensar em obrigação de quem. Quem tem que romper quem, tá bom? Vamos esperar ele romper para algum lado. Aí a gente fala as obrigações dele, tá? Mas por enquanto ele está aqui, ó, nos 50% dessa lateralização aqui, ó. Olha essa linha do meio, não é uns 50%? Tá. Aí esse candle aqui que fechou vermelho, ele fechou abaixo dos 50% dele mesmo e deixou mais de que 30 de pavio. Porém, ele não fechou careca. Então, se não fechou careca, ele paga, porque o mercado está vindo aqui de cima, ó. Ele tem que vir aqui para esse fundo, tá bom? Então, eu arriscaria no scalp de venda. Bora ver se paga. 12. Pagou. Tá vendo, pessoal? Pode medir aqui, ó. Olha aí, ó. Pagou ou não pagou? E ele ainda rompeu o anterior. Olha só que tamanho de confusão, pessoal. Aqui, como ele rompeu o anterior e deixou mais de que 30 de pavio e fechou mais de que 50 dele mesmo, ele pode vir para o fundo. Ele pode vir mais para baixo. Ele pode pagar esse scalp aí, ó. Só que vocês lembram que eu falei de uma lateralização, que é a mínima que ninguém rompe é o 12? Olha aí, ó. Ele triscou no 12, pessoal. Ele triscou no 12. Vocês podem olhar aí, ó. Então, significa que para baixo ele já deu o alvo dele, tá? Então, ele já veio daqui de cima, ó, olha, triscou aqui em cima e veio, triscou aqui embaixo. Então, esse alvo ele já deu. Aqui agora é região de compra. Não é porque esse candle aqui fechou abaixo dos 50% dele mesmo, e ele deixou mais de que 30 de pavio, que nós vamos lascar o dedo na venda. Não, nós temos que olhar que ele pagou aqui o que ele devia, ó, pagou, tá bom? Então, o próximo candle aí, a gente já vê, já é compra. Bora ver se paga a compra? Olha aí, pessoal. Pagou ou não pagou? Parece uma brincadeira, mas pode fazer esse backtest aí, para vocês verem como funciona, tá? Não precisa ser desse dia, pode puxar outro dia que você quiser, mas fazer essa leitura. Aí, pessoal, o que que acontece? Ele está lateralizado entre duas Fibonacci, entre a Fibonacci primária e a Fibonacci secundária, tá bom? Aí, ó, ele negou. Se ele negou, ele já disse que está querendo subir, tá bom? Ele já disse que está querendo subir. Só que esse candle aqui, pessoal, ele fechou careca. Quando ele fecha careca também, diz que quer cair. Aí, ó, olha só, aqui era a região de compra. E aqui que é região de venda. Aqui no meio não é região de nada, numa lateralização. E não respeita. Então aqui pode ser que ele não volte, pode ser que ele sobe, porque ele está vindo aqui de baixo. Olha o PN 16, está vindo aqui de baixo. Ó. Ele está querendo subir. E lá em cima está o de, de venda, e aqui embaixo está o de compra. Então esse careca aí, pessoal, era um careca que eu não pegava, tá? Olha aí, ó. Mas ele pagou. Olha aí, ó, pagou tranquilamente o careca, para vocês verem como é que ele sempre paga, tá? E agora, o que aconteceu? Ele deu alvo aqui em cima, ó.
Olha isso, pessoal. Se não deu o alvo, mas ele quase triscou, por 5 pontos, tá? Então, esse 516 que triscou a mínima do 12, já agora triscou de novo na máxima do 12, que é onde o mercado está lateral, entre a mínima e a máxima do candle 12. Então, agora, pessoal, só que parou aonde, Roberto? No 50% de novo da lateralização. Aí esse candle aqui, pessoal, fechou careca, tá bom? Se ele fechou careca, dá uma compra. Só que vocês podem pensar assim, na região dos 50, eu vou ser mais cuidadoso, eu não vou fazer nada, não. Vou esperar ele aqui embaixo para me comprar ou aqui em cima para me vender. Parabéns, tá bom? Mas se você quiser confiar no careca também, parabéns, ele sempre paga. Bora ver? Olha aí, ó. Pagou, pessoal. Olha, ó. Pagou tranquilamente de novo. Vocês viram, pessoal, que esse mercado aqui, ele está afunilando, né? Olha só, mais ou menos por aqui, ó. Olha, tá bom, pessoal? Olha, vamos dizer assim, tá? Aonde esse mercado romper esse triângulo, geralmente ele vai. Isso aqui não é tão para esse action, tá bom, pessoal? Isso aqui é figuras. Mas, olha aqui, ó. O mercado tende a fazer isso, tende. Então, se ele romper essa parte do triângulo, é mais certeza que ele vai embora. Só que o mercado ele vai afunilando, ó, vai afunilando, afunilando. Até chega um momento que ele estoura. Pro lado que ele estourar, geralmente é esse tamanho aqui do triângulo, ó, você pode projetar para cima. Ele vai. Então ele vai dar algo lá em cima. Ele vai simplesmente fechar o W que ele está devendo. Vocês entenderam o tamanho da confusão? A gente tem que ficar olhando isso, pessoal. Temos que ficar olhando isso. Tá, então vamos lá. Esse candle aqui de novo não rompeu nem para cima nem para baixo, tá bom? Só que ele parou acima dos 50% dele mesmo e deixou mais de que 30 de pavio. E ele não deu alvo dessa vez lá na máxima do 12. Ele não deu alvo. O que acontece, pessoal? Então ele deve o alvo lá ainda. Ele deve, ó. Dá para pegar uma comprinha, tá? Já aqui a gente vê aqui o triângulo de alta. Então bora ver. Olha isso, não esperava esse cano desse tamanho, pessoal. Pensei, dá para pegar uma comprinha, não dá? Olha aí que comprona linda, maravilhosa. Então, foi embora, pessoal. Então, agora, concretizou um pouco do que eu estou falando para vocês. Olha isso. Aí, aqui, pessoal, agora, ó, ele rompeu esse 15. É mais máxima do que o 12. Se ele fez uma máxima maior do que a mínima, a máxima do 12, o próximo candle, pessoal, tem a obrigação de ficar aqui acima. Esse grandão fechou careca. Vocês notou que ele fechou careca, pessoal? Só que esse careca aqui é semelhante a esse careca do 5. Olha aí, ó, a mínima que ninguém rompia, depois rompeu, rompeu. Olha o tamanzão que ele rompeu. E esse careca aqui, ó, aqui embaixo. Cadê que o 6 voltou? Não voltou, não. Agora vocês notou de novo que aconteceu do mesmo jeito aqui? Olha o tanto de candle que trabalhou aqui nesse meio, ó. O 20 foi, puf, rompeu tudo. Fez igualzinho, pessoal, o 6. Esse aqui, ó, fez igualzinho o 6. Tá? Rompeu tudo. Se ele rompeu tudo, pessoal, fechou careca, eu não vou confiar nesse careca, porque o mercado está mostrando força, muita força compradora. Então, desses careca, tudinho que surgiu aqui, pessoal, teve o 6, o 5 aqui com o 6 que não pagou, e pode ter agora o 20 com o 21 de não pagar, justamente por causa dessa característica. Rompeu bonito. Então, vamos lembrar disso quando a gente estiver operando, pessoal? Tá, mas ele pagou. Olha aí que maravilha. Pagou. Mas eu não pegaria, tá? Vocês viram como é que o careca é bruto. Ele voltou e pagou, mas eu não pegaria, tá bom? Como eu não pegaria aqui também no 6 e ele não pagou aqui, eu ganhei, ó. Só que aqui eu ia ficar fora. Ia perder, no caso. Não ia perder porque eu não entrei, né? Então eu só ia deixar de ganhar. Vocês entenderam, pessoal, o tamanho da confusão? Isso é backtest parado, pessoal. Esse comentário que eu estou fazendo para vocês aqui hoje, ele tem 1 milhão de valor. Ele é uma virada de chave, tá bom? Ele é uma virada de chave.
Aí, mas qual a obrigação desse candle, Roberto? Que eu falei que ninguém estava rompendo ninguém aqui, nós ia esperar romper para algum lado para voltar às paridades ou voltar às obrigações dos candles. Aí, então, o 21 cumpriu com a obrigação dele, ficou acima do 15, ficou acima da última máxima rompida. Parabéns, ele cumpriu com a obrigação dele. E ele não fechou careca, deixou mais de que 30 de pavio, ele rompeu e fechou acima dos 50% dele mesmo. Aqui pode pegar um scalpo de compra. Você entendeu o tamanho da confusão? Bora ver se paga. Olha aí. Pagou ou não pagou, pessoal? Olha isso. Pessoal, isso aqui é um ouro, tá? Essa leitura que eu estou fazendo para vocês aqui, ó, eu mereço aqui a sua inscrição se você não for inscrito no meu canal, tá bom? E se você já for inscrito, e quem não for também se inscrever agora, eu mereço esse like, pessoal, tá bom? Dá uma paradinha de assistir aí e lasca o dedo no like aí. Me ajuda porque assim você está me ajudando aqui no YouTube, o YouTube propagar o meu vídeo para mais pessoas e vocês me incentivam a eu gravar melhor conteúdos para vocês, tá bom? Então tá. Qual a obrigação agora do próximo candle, Roberto? Sendo que começou as paridades, depois desse rompimento do candle 20, que o candle 20 rompeu tudo, o 21 cumpriu com a obrigação dele, o 22 é par, tinha que ficar acima do 20. Beleza. Só que o 22, pessoal, ele fechou careca. É aquele mesmo detalhe. Se o mercado está rompendo, 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 mil maravilhas, ele não está tendo nem dúvida, né? Não vamos pegar o careca, pessoal. Não vamos, tá bom? Bora ver se ele pagaria. Ele tinha que vir fazer o teste de rompimento. Bora lá, pagou. Olha aqui, pessoal. Pagou o careca de novo. Tá vendo como é que ele é bruto? Só que muitas das vezes compensa a gente ficar fora dele. Porque uma hora ele pode fazer igual aqui, ó, e nos dar um stop muito grande. Então, se está vindo de rompimentos, 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 não vamos pegar o careca. Vamos pegar o careca aqui nessa região de lateralização, ó. Tá bom, pessoal? É, então, uma dica que eu estou dando para vocês aí. O que que acontece agora? Terminou de acontecer. Esse que anda aqui cumpriu com a obrigação dele, tá? O 23 ficou acima do 21. Ele cumpriu com a obrigação dele. Olha aí, pessoal, eu não pegaria esse scalp aqui, ó, de venda. Eu confesso para vocês, tá? Eu não pegaria esse scalp que deu de venda. Mas eu pegaria ele de compra. Quando ele fez esse teste de rompimento bem aqui, ó, e ele estava voltando, eu pegaria ele de compra, tá bom? Então eu confesso para vocês que eu pegaria. Aí o que acontece, pessoal? Aqui tem um gap, ó, a ser fechado. Só que aqui, ó, pessoal, ele já triscou na máxima do candle 1. Vocês estão vendo? Antigamente eu não via isso, pessoal. Eu só via o Ken trabalhando aqui. Não olhava mais para mim. Hoje eu aprendi que nós temos que analisar o gráfico bem direitinho. Então, o candle 1, o mercado voltou para ele. Ó. Uma vez que esse aqui triscou no candle 1, nós pode contar ele como candle 2. Porque, olha, 1, 2. O terceiro tem que romper. Se não romper, o quarto cai. Tá bom? Então, pessoal, vamos ver se ele pagaria um scalp. Aqui está no topo, ó. Está no topo, tá? Mas eu confesso para vocês que eu pegaria esse scalp sim. Até porque eu vejo o gap aqui em cima, tá? E esse candle fechou acima dos 50% dele mesmo. Ele deixou mais de que 30 de pavio, porém ele não é careca. E o outro candle, o próximo candle que vai nascer agora, tem iminência de romper tudo. Porque quando um trisca, o outro tem que romper. Então tem um monte de item dizendo para mim que eu posso pegar o scalp, tá bom? Significa mais de 30 de pavio, fechou acima dos 50% dele mesmo, veio de rompimento. Quando um trisca, o outro tem que romper. Então, ainda tem o gap aqui para ser fechado. Então, pessoal, 1 milhão de item dizendo que esse scalp paga. Vamos ver. Pagou bonito. Agora, pessoal, nós pegamos a nossa linha fluxa, a obrigação dele, vocês notam que eu falei que a obrigação desse aqui era de fechar acima daqui do 1, de romper tudo, que tinha a obrigação de romper. Ele rompeu.
Agora, pessoal, triscou no gap. Olha lá, ó. Fechou o gap. Acabou. Pagou uma dívida que o mercado deve. E concluiu o W dele. Olha que coisa mais linda. Concluiu, tá bom? Dando o primeiro alvo aqui, tá? E o segundo alvo já no gap. Então, pessoal, não temos que ter pressa, não. Temos que ir aparecendo de candle a candle aqui sem pressa. Sem pressa, sempre de boa. Tá bom? Então, aqui agora, pessoal, é a mesma forma. Quando um trisca, o outro não tem que romper. Então, esse aqui triscou no gap. O próximo tem que romper. Esse aqui é o candle 2. O próximo é o 3. Porque aqui é o 1, 2 e o 3. Tá bom? Então, vamos nós. Deixou mais de que 30 pontos de pavio, fechou acima dos 50% dele mesmo, rompeu tudo, mas ele, porém, já pagou. Agora, pessoal, eu não pegaria esse scalp. Eu não pegaria, porque ele já pagou tudo que ele devia, tá? Olha aí, ó. Pagou, já está pago. Tem que esperar o mercado fazer outra coisa agora. Então vamos ver o que ele faz. Também eu confesso, não pegaria nem venda nem compra, viu, pessoal? Olha aí, ó, caiu. Eu não pegaria nem venda nem compra numa região de briga, nessa região aí. Agora eu trago a minha linha fluxa para cá. O que foi que aconteceu, pessoal? Negação, ó. Esse candle 24 não rompeu o 23, o 25 não veio e jogou um balde de água fria aqui, negando o último rompimento de máxima. Então, só lembrando, pessoal, eu já teria batido a minha meta, tá? Eu já teria batido 12 scalp até 10h05 da manhã e já estaria de boa. Aí aqui já seria só treino, tá? Aí o que que esse candle fez? Ele negou e ainda rompeu o mínimo. Isso aqui, pessoal, é uma negação maravilhosa, tá? É uma negação mega especial, maravilhosa. Aí, quando acontece isso, o mercado tende a cair, ele tende a continuar a queda dele, tá bom? Só que o mercado fez isso, fez isso, fez isso e pagou. Agora, pessoal, a gente fica sem saber até onde ele vai voltar aqui. Essa Fibonacci aqui agora ficou meio assim, vamos dizer, sem sentido a gente colocar ela. Mas vamos dizer que estava de compra, olha aí, ó, dessa maneira, tá? A última pernada, vamos dizer, de alta, é essa daqui, ó. Se o mercado fez isso e agora ele fez isso, é para fazer isso, tá? Continuar rompendo. Então, o mercado está na região dos 50%. Então, o próximo candle tem que romper para baixo. Agora, vamos ver as probabilidades. Se ele negou, ainda rompeu o mínimo, está dizendo que isso aqui é tudo de bom. Só que pena que ele já deu alvo. Já está numa região de 50% da Fibonacci, já deu alvo. Mas a obrigação do próximo candle é de romper o 25 para baixo, tá? E ele fechou abaixo dos 50% dele mesmo, fechou rompendo e deixou mais de que 30 de pavio. E o outro ainda tem a obrigação de vir para baixo. Então eu tenho muitos itens que fala para mim vender. Então eu pegaria esse scalp sim. Bora lá? Olha, pagou, pessoal, ó, pagou. Na dúvida, mas ele pagou. O que que acontece agora aí? Esse candle veio e fez uma negação na região dos 50%, ó. Tá? Então, o candle que tinha entrado para dentro dos 50 tinha rompido o mínimo, agora ele pegou e negou. Negou a última mínima rompida. Pessoal, se ele negou, o próximo candle só tem que ficar acima da negação. Acima dessa negação, tá? Porque aqui, pessoal, rompeu e negou, e agora só desnegou. Mas ele tem que ficar acima da negação. Mas era melhor que ele ficasse acima de tudo, dessa desnegação. Quer dizer, se existe essa palavra. Porque se ele ficar só acima disso aqui, ó, ele ainda não desnegou isso e pode servir ainda de ponto de parada aqui ainda, essa linha. Ó. Então é melhor que ele fique acima disso, tá? Só que esse candle aqui, pessoal, fechou careca. Tá vendo aí? Temos que analisar tudo. Fechou careca.
Agora, será que eu pegaria esse careca vindo de negação? Às vezes sim, e às vezes não, pessoal. Eu ia esperar um teste, ia esperar ele subir bem, quando ele voltasse para dentro do careca eu entrava, que esse aqui tá meio duvidoso. Bora ver se eu pegaria. Ele pagou tudo que tinha direito de pagar, mas eu ficaria por lado de fora. Olha, eu não ia pegar ele, porque eu não fui fazer teste nenhum. E ele está em um local ruim, um local que não é de confiança. Só que pensando bem, pessoal, bem aqui, ó, pode ter outra Fibonacci, que é aquela Fibonacci agorinha que nós colocamos. Olha o mercado fazendo diferente, igual fez para a alta. Veio para os 50% da primária, voltou na secundária, agora ele pode fazer isso, ó. Que o mercado, pessoal, pode ficar lateral num range grande assim aqui, ó. Tá bom? Esse range grande. Ó. Aí ele fica fazendo esses micro desenhos aqui no meio. Então, temos que ficar atento para tudo. Olha isso. Máxima, pullback, secundária, M. Vocês estão vendo o tamanho da confusão? Tá bom. Eu perderia esse careca aqui. Então, pessoal, é muito complicadinho. Agora aqui, pessoal, fechou careca. Fechou careca, tá? Se ele fechou careca e nem rompeu esse anterior, o 26, eu pegaria essa compra. Vamos ver? Pagou. Fechou careca de novo. Como ele está preso entre 2% e 50%, que olha, aqui é uns 50% essa amarela, e que é uns 50% essa vermelha com azul. Então ele está preso aqui agora, tá? Eu já vejo uma lateralização aqui, ó. Então agora eu pegaria a venda de novo nesse careca aqui, tá bom? Porque ele já está lateral. Vamos ver se paga. Uau! Não pagou, pessoal. Não pagou, tá? Isso aqui eu levava um loss. Ou eu não saía desse trade bem aqui, ó, 335 pontos. Às vezes eu não sairia, tá? Eu confesso para vocês que eu sou os duro de roer, tá? Eu não sairia desse candle, não. Eu ia esperar para ver se eu conseguia devolver esses 300 pontos aqui na operação, entendeu? Então, como ele fechou careca, aqui, ó, eu teria vendido. E ele não pagou, eu não sairia desse trade, que eu pegava um careca para melhorar o meu médio, já que ele fechou careca, aqui nessa região, o máximo que ele pode é triscar aqui em cima e já cair de novo, porque ele é careca. Olha isso, triscou lá em cima e voltou a cair, pessoal. Aí ele já me pagou um careca aqui, ó. Nesse pedacinho aqui ele já me pagou. Bora ver? Aí, ó, já me pagou. Então melhorou um pouquinho o meu médio aqui, ó. Tá beleza? Então, eu estaria nesse trade. Eu iria ficar nesse trade, tá bom? Aí aqui, do jeito que ele fechou aqui de novo, usando lá em cima, porque olha só, pessoal, toda vez que um trisca, o outro tem que romper. Só que vocês notou que esse candle aqui já veio de lá de cima, já está embaixo, aqui nesse 50%. Agora eu já posso dizer o seguinte, ele fechou abaixo dos 50% dele mesmo, tá bom? Ele deixou mais de que 30 de pavio, e ainda não veio fazer teste. E ele pode ter feito esse M aqui, ó, que é o M reto de topo duplo. Então eu pegaria mais essa venda bem aqui. Essa venda bem aqui, pessoal, desse pavio. Bora ver se paga. Pagou. Olha aí, ó. Pagou, ó. Então é muito scalp, pessoal. É muito, é muito. Só que agora ele me formou uma dúvida de novo. Olha aí como é que ele fechou. Tá vendo? É, tá péssimo. Só que aqui, pessoal, eu não ia mais acreditar nem compra. Eu iria acreditar em venda. Só por causa disso aqui, ó. Tá? Isso aqui pode ser um pullback, um micro movimento, para voltar a cair. Vamos dizer, fez isso, volta até 50% dele mesmo, para voltar a queda. Eu pegaria aqui, não sei se eu pegaria uma venda, tá, pessoal? Eu acho que eu não faria nada nesse próximo candle. Do jeito que esse aqui fechou, eu não faria nada no próximo. Fechou tudo no meio do caminho. Olha aí, deu uma venda excelente, mas eu não pegaria nem compra e nem venda, tá?
Beleza. Aí, pessoal, olha só o que esse mercado fez de novo. Negação. Olha aqui, ó. O 29 não tinha rompido o 28. Olha o que o 32 fez. Uma negação. Então, se ele negou e ele não fechou careca e ele fechou abaixo dos 50% dele mesmo e rompeu a mínima anterior, eu pegaria essa venda, pessoal. Pagou. Agora, na região dos 50%, o mercado tem que continuar rompendo. Esse que andou aqui 33 fechou igual ao 32, abaixo dos 50% dele mesmo, não fechou careca, e a obrigação nos 50%, que é nessa região aqui, ó, candle tem que romper candle. Então, isso aqui mostra outra venda. Vocês notou, pessoal, que o setup não é só saber os 50%, não é só saber o careca também, tem que saber um pouco do contexto. Aqui nós sabemos que na região dos 50%, um candle tem que romper o outro, não tem mais paridades. Pagou. Olha isso, pessoal. Pagou. Vocês estão vendo que a aula maravilhosa? Então, pessoal, assista essa aula bastante, bastante vezes, até você pegar essa ponta da meada. Olha aqui, pessoal, houve negação, ó, rompeu o candle 22, rompeu o 21 e o 34 veio e negou. Ainda está dentro da região dos 50. Se está dentro da região dos 50, o próximo tem que continuar rompendo. E ele não fechou careca, o que acontece? Eu pego a venda de novo. Pagou ou não pagou? Olha isso. Tá, pessoal. Agora eu vendo esse M aqui com topo duplo e já ganhou esse 50, eu só imagino que vem para cá. Só imagino que vem para cá. Tá bom? Bora ver se vem, bora lutando aí. Só que ele já fechou careca, tá, pessoal? Ele já fechou careca. Bora ver o que acontece. Negou. Bom, pessoal, eu movi essa linha para tudo quanto é lado aqui para ver se eu pegaria nesse careca. Eu confesso que eu não pegaria essa comprinha, não, desse careca. Eu não compraria. Mas pode ser que paga, né? Por quê, pessoal? Eu olhei para cá para trás, não tem nada que escore esse mercado. Aqui ainda deve esse alvo. Aqui nem chegou. Aqui ele já negou. Então tudo está indicando para mim que vai cair. Só que veio o careca. O careca geralmente dá compra. Aí, se você confiar nele sem saber contexto, ele dá, ele paga muito. Mas se eu sei o contexto, eu não vou pegar ele para cima, tá bom? Não pegaria nem venda nem compra. Olha só, pessoal, ele pagou sobejando. Pagou sobejando, tá bom? E o que foi que ele fez? Negação. Olha aí, pessoal, ele fez negação, ó. Só que o danado fechou careca de novo. Isso é péssimo. Agora, pessoal, eu pegaria esse careca aqui, tá? Veio de negação? Veio. Mas eu estou vendo isso aqui, ó. Eu estou vendo, pessoal, esse M. Então, como ele fechou careca, eu pego essa venda sim. Bora ver se ele pagaria? Pagou, mas continuou, né, a vida dele. E a única obrigação desse aqui só era ficar acima da negação desse candle. E ele cumpriu com a obrigação dele, ele ainda rompeu o máximo anterior. Agora, a obrigação do próximo, pessoal, é só ficar acima dessa máxima aqui. No caso, 38 tem que romper o 36. Bora ver se rompe. Só que o danado fechou careca de novo. Vocês entenderam o tamanho da confusão? Eu pegaria esse careca de novo, até porque ele tem que voltar para fazer teste aqui agora. Agora eu pegaria ele ó, na venda.
E para começar, ele pode negar também e continuar a queda dele para baixo, que ele pode estar voltando só para testar alguma coisinha aqui, ó, e voltar a fazer isso. Algum pode estar testando aí algum candle, algum esse fundo aqui do 28, ou até mesmo do 25, ó, que está bem perto. Então, às vezes ele dá aquela paviuzada e volta. Quando ele entra para dentro do careca, a gente pega. Mas eu pegaria logo no primeiro segundo, que eu não espero o teste. Nessa entrada, eu sou agressivo. Então, eu pegaria a venda. Vamos ver? Pagou e fez a mesma coisinha do anterior, pessoal. O que que ele fez? Cumpriu com a obrigação dele. O 38 ficou acima do 36. Agora, pessoal, qual é o candle que vai vir? Não é o 39? 39 não tem que ficar acima do 37? E ainda mais, eu tinha até esquecido aqui, mas essa Fibonacci aqui, ela já acabou um pouquinho a validade dela, porque já não está vindo para cá, voltou para a região dos 50, já várias vezes. Agora aqui dava para colocar, era uma Fibonacci aqui, ó, de baixa, que agora o mercado pode estar assim para fazer isso. Então, o próximo candle, o 39, só tem a obrigação de ficar acima do 37. Ficou. Ah, eu esqueci de falar para vocês, pessoal. Eu pegaria essa compra, tá? Porque esse candle 38, ele fechou acima dos 50 dele mesmo, deixou mais do que 30 de pavio e ainda fechou rompendo o anterior. Eu pegaria essa comprinha no 39. Belezura? Olha, pagaria tranquilo. Tá, pessoal, agora aconteceu uma coisa incrível aqui, tá? Houve aquela casinha já. O 39 não rompeu o 38 e ainda fez uma máxima mais alta. Eu não sei se eu pegaria, pessoal. Acho que eu pegaria isso aqui sim. Ou eu não pegaria, viu? Porque quando está na região dos 50%, um candle tem que romper o outro. Apesar que ele já testou esses fundos aqui para trás, que é o 25, mas ele triscou para dentro da região dos 50. Então, se ele triscou, o próximo tem que romper para cima. Acho que eu pegaria a compra sim. Até porque esse candle aqui, ó, fechou acima dos 50% dele mesmo e deixou mais de que 30 de pavio. Apesar que não rompeu o anterior. Mas essa casinha aqui pode ser uma casinha falsa, porque ela não, na região dos 50%, não tem que romper o outro. E rompeu. Olha aí, houve rompimento na região dos 50%. Agora nós pegamos a Fibonacci, pessoal, e leva ela lá para cima. Olha aí, ó. Ele continua dentro da região dos 50%, tá bom? Ele continua. Então, o próximo candle ainda tem que romper tudo. Tá vendo, pessoal? Ainda tem que romper tudo. Agora, eu não pegaria essa comprinha, mas também não pegaria essa vendinha, porque na região dos 50%, um candle tem que romper o outro. Quando um não rompe o outro cai. Igualzinho isso aqui, pessoal. Esse desenho que fez aqui embaixo, aqui, ó. Se tivesse na região dos 50%, era queda. Por que que não caiu? Porque não estava na região. Agora eu tenho que esperar esse sinal acontecer aqui, ó. Espera nascer um candle aqui, vermelho, ou até mesmo um verde, mas que não rompa esse aqui, para mim entrar no próximo na venda. Porque essa Fibonacci aí, pessoal, ela é uma Fibonacci baixa, ó. Então eu estou pensando em venda, mas eu não pegaria nesse primeiro candle aí, não. Eu ia esperar o próximo candle fechar. Pagou a venda tranquilamente, ó, tá? Mas eu não pegaria. Porque nessa região tem que acontecer algo, tem que acontecer exatamente o que aconteceu agora, ó. Negação. Vocês viram o que aconteceu negação, pessoal? Só aconteceu uma coisa ruim. Ele não rompeu o anterior e fechou careca. Então agora aqui já dá uma compra. Ai, ai, ai. E eu pegaria essa compra, viu? Sabe por que que eu pegaria essa compra, pessoal? Olha aqui, ó. Vocês lembram que aqui tem um acidente? Ó, tá vendo? Ó? Pernada primária, pullback. Aqui tem uma secundária. Sempre acontece isso. Igualzinho aconteceu aqui, ó, que mais para trás, ó. Ó, veio nos 50%, ó, e foi embora. Então, pessoal, é muitíssimo complicado. Eu pegaria essa compra, tá? Pagou.
e ainda deixou um pavio muito grande para baixo. Tudo de bom, só que ruim, que ele fechou careca. Tá vendo, pessoal? Acho que é o horário. Ele vai começar agora a negar, desnegar, negar, desnegar. 12h25. Já é o horário. 12h25. Mas como ele fechou careca, já que tá bagunçadinho nessa região aqui, dava para pegar esse carequinha aí. Pagou. Careca, pessoal, dá para pegar todos praticamente. Porque aqui, ó, o único que não pagou nós até agora foi o 6 com 5. O resto tudinho pagou. Se pagou, pessoal, belezura. Pagou, tá bom. Então, você levaria um loss aqui, mas olha o tanto de ganho. Tava dentro do gerenciamento, pessoal. Então pode apostar no Careca, tá bom? É uma dica que eu tô dando. Pode apostar nele e começa a fazer as continhas para vocês verem. Ou se não, estuda um pouquinho também o contexto para pegar ele mais assertivo, tá bom? A gente nunca pode brincar com a sorte. Aí, pessoal, aqui formou a casinha, ó, tá? E ninguém rompeu ninguém. Então eu pegaria uma venda. Já que tá bagunçado nessa região, eu pegaria uma venda. Cada casinha. Bora ver se pagava. Pagou. Aí, pessoal, esse esquema aqui fechou careca. Se fechou careca, dá para pegar a compra, porque tá bagunçado nessa região. Aí, ó, pagou. Vocês estão vendo? Quando o mercado tá bagunçado, aí que paga mesmo. Olha aqui, ó, outro careca. Vamos ver se paga? Eu pegaria. Pagou. Agora, pessoal, ele rompeu tudo. Ó, rompeu mínimas. Chegou na mínima que ninguém rompe, que é o 43, tá? O que acontece? A obrigação do próximo candle tem que romper o 43 para baixo. Se ele tem que romper o 43 para baixo, o 46 fechou abaixo dos 50% dele mesmo, deixando mais do que 30 de pavio, e ele tem iminência de romper para baixo, obviamente dá para pegar uma venda. Então vamos lá? Tal. Aqui daria um trabalho, tá, pessoal? Daria um stop loss. Eu confesso para vocês, pessoal, uma coisa, tá? Que eu tinha levado esse stop loss do jeito que esse candle aqui fechou, acima dos 50% dele mesmo, deixando mais do que 30 de pavio, em eminência de subir agora, assim, ó. Só que aqui, na verdade, está lateral entre duas Fibonacci, tá? Eu sairia disso aqui e entrava numa compra ou não entrava na compra. Só levaria o loss e ficava esperando para ver o que acontecia. Tá? Eu levaria esse loss aqui, que eu vendi aqui, né? Ó. Queria que ele caísse, ele não caiu. Então eu levaria esse loss, tá, pessoal? De boa. Aí vamos ver o próximo candle. Olha, ó, veio foi para baixo, veio de para cima. Quer dizer, se eu não tivesse saído aqui, ó, ele tinha me pago tudo que eu queria aqui para baixo. Só que eu confesso que eu sairia, porque esse candle aqui, 47, ele fechou acima dos 50% dele mesmo e deixou mais do que 30 de pavio. Aí é claro que não podia ficar nesse candle, entendeu? Então eu levaria esse stop aqui. Então, pessoal, é isso aí, ó. Para a aula não ficar muito longa, eu vou parando por aqui. E eu já dei uma dica para vocês como é que faz o backtest aí do gráfico parado, tá bem? Então, pessoal, se inscreva aí no meu canal se não for inscrito, deixa um likezinho aí para me ajudar, tá bom, pessoal? E vamos que vamos. Qualquer coisa, pode mandar uma mensagem aí, deixa um comentário nesse vídeo, que eu vou estar respondendo todos, tá bom? Também tem o link do Telegram aqui na descrição do canal. Se você quiser entrar lá no Telegram, mandar uma mensagem lá no meu PV, ou entrar no nosso grupo de estudos, que toda terça-feira a gente tem uma live, né, com todos aí do grupo, tá certo, pessoal? Então, fico por aqui, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!